Muito boa tarde. Para quem não me conhece ainda, eu sou a doutora Márcia, sou dentista, especialista em prótese e estética dentária. E aqui ao meu lado, doutor Gabriel, meu marido, também dentista. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem. É especialista em cirurgia e endodontia, né, implantes. Nós somos proprietários da Jade Odontologia e hoje é sexta-feira, dia 24 de dezembro de 2021. Nós estamos nas vésperas do Natal e está começando agora o programa Implante um Novo Sorriso. De uma forma diferente, um programa hoje especial, Implante um Novo Sorriso de Natal. É isso aí, gente. Durante esses 9 anos aqui na Rádio Vibe Mundial, apresentando o programa, sempre feito com muito carinho para todos vocês. No início, lá atrás, né, bastante nervosa, eu não tinha ideia ainda do que era um estúdio. E hoje, um pouquinho mais tranquila, mais familiarizada, né, com esse tempo todo, com o microfone, mais experiente, conseguindo, às vezes, até fazer um programa fora do estúdio, né? Já estou um pouquinho mais soltinha. E, realmente, as coisas mudaram nesses 9 anos. O que não mudou mesmo foi a forma com que a gente faz esse programa para vocês, que é sempre com muito cuidado, com muita atenção, com muito estudo, muita pesquisa, para trazer para vocês, nossos queridos ouvintes, a informação correta, né, de uma forma mais simples, objetiva, mas principalmente a informação verdadeira e precisa. E é assim que a gente traz para vocês, nesse programa, às vésperas do Natal, a essa hora, né, que você deve estar aí nos preparativos para a ceia, arrumando a sua casa, os enfeites, uma toalha bem bonita, né, para pôr na mesa, para comemorar uma data que, para aqueles que nele creem, né, é uma data das mais importantes do cristianismo. E para apresentar o programa de hoje, eu deixo para ele, o Gabriel, que fique à vontade. O programa é todo seu hoje, Gabriel. É isso aí. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde a todos. É um enorme prazer e uma honra fazer esse programa num dia desse tão especial. Se você disse sobre a data, se não é mais importante a data, é uma das mais importantes datas, que eu creio que para o cristianismo a Páscoa, é a data que seja mais importante. Como eu vi de alguém dizendo um outro dia, nascer todo mundo nasce, agora ressurgir é só para ele mesmo. E essa data, o dia 25, é a data que celebramos Jesus, que veio à Terra para nos salvar. E o que é bastante curioso é que no mundo hoje muda-se tantas coisas, se moderniza, se transforma, se adapta, e essa data não muda, é lógico, a gente não pode mudar a data de nascimento de ninguém, nunca, né, pode fazer uma mudança dessa, mas o que não muda mesmo é a festa, é a forma como é que é feita a festa, que permanece por anos e anos, por séculos. A gente comemora, graças a Deus eu comemoro há 54 anos, e gosto bastante dessa data. Mas, na verdade, o que eu creio, Gabriel, independente da minha crença, tendo religião ou não, mas comemorar o nascimento de alguém que veio para trazer mensagem de fraternidade, piedade, compaixão, seja o que for. Aliás, ninguém deixaria de apreciar uma mensagem que fale de amor ao próximo. A gente sempre presta atenção quando a mensagem é de amor, que fala da capacidade de convivência em paz. Nesse ponto de vista, ela é uma festa familiar, que toca muitas pessoas, mesmo tendo não ou uma religião. É claro que para aqueles que não têm uma religião, não vem como uma festa religiosa, mas como uma festividade de amorosidade. Realmente as pessoas nesta época acabam parecendo mais amorosas, mais carinhosas, mais fraternas, mesmo que isso dure poucos dias, mas elas são tocadas nesse período por um sentimento de amor. Este ano, diferente do que no ano passado aconteceu, por conta, eu creio que sejam da grande maioria das pessoas estejam já vacinadas, algumas até com a 3ª dose, nós estamos bastante ansiosos para isso, para reencontrar parentes, amigos nessa festividade. Preparamos a nossa casa, esse ano a festa vai ser na nossa casa, e a nossa família é pequena,
Mas vai ser nessa festa e nós estamos preparados e ansiosos para isso. Essa data para os cristãos é apenas um dia simbólico do nascimento do fundador da religião, daquele que é chamado pelos cristãos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma expressão religiosa. Há outro modo de se referir a ele como Jesus de Nazaré, que é a figura histórica, ou seja, é o homem. Que você crendo ou não, Jesus de Nazaré é o homem e Jesus Cristo é o termo religioso. Para os cristãos, é o nascimento do Salvador, mas não é o Natal, como já disse agora há pouco, a festa mais importante, a data mais importante cristã, mas sim a Páscoa. A Páscoa é a marca do cristianismo, porque é a data que quer dizer a vitória da vida sobre a morte, isto é, a ressurreição. Daí sim, o Natal ser uma marca do nascimento do Salvador para quem é cristão. Sempre que falamos em data, eu particularmente sempre tive esse questionamento sobre a data do nascimento de Jesus. Por que escolhi essa data? Como é que tem essa memória dessa data? Como é que poderia, naquela época, precisar isso? Eu imaginar que uma criança pobre, entre tantas outras crianças pobres, filhos, né, uma mulher de 14 anos, de um simples carpinteiro, iria guardar essa data. Se levar em conta, né, que meus avós, quando chegaram aqui no Brasil, no início do século passado, não conseguiriam precisar nem a data do registro, como é que conseguiria fazer isso há 2000 anos atrás? E eu fui pesquisando, eu fui descobrindo que essa data foi escolhida após 4 séculos, né, de nascimento dele, onde os romanos aproveitaram que era uma festa pagã que acontecia por volta do dia 25 de dezembro. E eles cristianizaram essa data. Era por volta desse dia, pois era uma festa em que homenageava o deus Mitra, popular em Roma, que ocorria durante o solstício do inverno, ou seja, a noite mais longa do hemisfério norte, e para nós o dia, o dia mais curto, e para nós o dia mais longo. Esse solstício não tem exatamente uma data fixa, ele acontece por volta do dia 16 e até o dia 23, e às vezes até o dia 25. Ou seja, foi essa data escolhida do dia 25 a 300, no ano de 354. E por fim, a ideia do Papai Noel, de Papai Noel, ela é curiosa, porque ela aparece, por exemplo, entre os povos da antiguidade, que hoje chamamos de Turquia. Parece um bispo chamado Nicolau, e esse bispo era conhecido na época por de noite distribuir presentes para as mulheres que não tinham muitos recursos e para crianças pobres. E a origem da palavra Papai Noel veio da Europa, que em holandês era chamado de Sinterklaas, em inglês Santa Claus. Os franceses chamavam de Père Noël, Pai Noel, os portugueses de Papai Natal e nós, os brasileiros, de Papai Noel. E que, portanto, tudo isso é para nos trazer uma lembrança daquele que nele creem, trazer paz, trazer fraternidade e amor. Eu, particularmente, adoro essa época do ano, não somente pelo significado que ela representa para mim, mas eu sempre vejo, nesse momento do ano, as pessoas mais amorosas, mais gentis, mais solidárias. E eu acredito que é exatamente isso a mensagem de Natal que ela nos traz. Eu acho que é exatamente isso que é a magia do Natal. Não propriamente dita a magia da festa, dos presentes, das luzes, mas a magia de, em alguns casos, transformar as pessoas, mesmo que por apenas alguns dias. Que no 1º de janeiro as coisas voltem ao normal e ela volte a ser o que ela sempre foi. Mas nesses dias elas se tornam mais gentis. É aquele sorriso, é aquele bom dia, é aquele momento de solidariedade. Papai Noel, sobre Papai Noel, eu já fui Papai Noel, né? E já fui Papai Noel por muitos anos. Na minha época, o Papai Noel mais jovem, mais magro. E a cada ano que passava, o Papai Noel tinha uma história, acontecia uma história com ele. Esse Papai Noel que eu me refiro a mim. E o Papai Noel aparecia sempre, como é sempre meia-noite, o Papai Noel já tinha passado do aperitivo, já tinha passado do drink, e ele já tinha sempre exagerado nesses aperitivos. E algumas vezes fazia algumas confusões. Dessas confusões eu não posso citar nenhuma, porque eram sempre confusões
confusas mesmo, confusões complicadas. Hoje eu estou me aperfeiçoando, eu não faço mais o papel do Papai Noel, mas do ritmo que andam as coisas, quando chegarem meus netos, eu vou estar preparado para isso, porque eu tenho curtido uma bela pança, e isso vai me fazer toda a diferença. No passado eu precisava colocar almofada, e hoje eu não consigo mais. Mas o que acontece, na verdade, na nossa casa, como deve ser igual na casa de muita gente, a gente se divide entre filhos, noras, genros, sogros, um dia com a família de um dia com a família do outro, mas é sempre uma festa. Dividimos tudo, né, na nossa festa. Dividimos a comida, as tarefas, o local. Fazemos essa partilha, inclusive, das obrigações. Por exemplo, eu sou o tio do pernil. Tem o tio do pavê, o tio da sardela, a tia do pudim, a tia do arroz com passas. Há quem critique bastante essa iguaria das passas no arroz, a passa no feijão, a passa na farofa, a passa em tudo. Eu particularmente gosto. E na nossa casa tem espaço para tudo. Para uva passa, só não tem espaço na nossa casa para tristeza e para o mau humor. Em casa as coisas foram se renovando. Eu herdei o dom de fazer o pernil, eu herdei que era uma tarefa da minha mãe. Me lembro de ver minha mãe na antevéspera, isso ontem, eu estava fazendo exatamente igual o que minha mãe fazia na época dela, marinando o pernil. E no dia de hoje, ela junto com o meu pai, ela assava o pernil, minha mãe era pequena, o pernil pesado no forno, quem virava o pernil no forno era sempre o meu pai. E ela ia regando, ia cuidando daquele pernil com muito amor, e era a forma como que ela cozinhava, né? E sempre cozinhou, sempre assou esse pernil no Natal. Na noite de Natal, na noite da véspera, a gente se acabava, né, de comer pernil. No dia seguinte, o pernil sobrava e a gente se acabava de novo, novamente com aquele belo sanduíche, mesmo que o sanduíche era 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, mas sempre se acabava com esse sanduíche. Então, essas coisas sempre me trouxeram recordações, memórias que eu guardo até hoje. A gente sempre tem como memória uma coisa que a gente sempre gostou muito, como a gente sempre amou bastante. E hoje nós estamos aqui, saindo daqui, correndo, preparando para a nossa casa para receber algum dos nossos amores. Algumas das pessoas que fazem parte da nossa vida e que sempre farão, independente de onde que elas estiverem. Pessoas que se foram e pessoas que ainda estão por vir. Amanhã no meu sogro também outros amores, né? Não tão diferente dos amores de hoje, mas amanhã teremos novos amores, né? E assim vai. No ano passado, quando fazíamos este programa de Natal, era uma outra situação. Um outro momento, um momento de isolamento, de um Natal recluso, mas tínhamos sempre a esperança de que no ano seguinte, hoje, seria diferente, seria melhor. E foi, realmente foi melhor, está sendo melhor. E assim mesmo, sempre renovando essa esperança de um novo dia. E sempre será para melhor, tenho certeza disso, e vocês, acreditem nisso, é sempre todas as mudanças, é sempre para melhor. Mas para que isso aconteça, devemos ajudar, devemos trabalhar para isso. A gente não pode desejar que algo na nossa vida mude se continuarmos fazendo exatamente as mesmas coisas. O Deixa a Vida Me Levar, do talentosíssimo Zeca Pagodinho, para mim não é o caminho. Vamos dirigindo, vamos traçando os nossos caminhos, buscando aquilo que desejamos, os nossos sonhos, as nossas aspirações. Se a gente deixar que a vida leve a gente, que a vida leva eu, como diz o Pagodinho, nunca é o caminho correto, a gente nunca chega onde que a gente realmente deseja. Eu tenho que confessar aqui uma coisa que sempre que a gente prepara um programa, tem uma pauta, eu sempre preparo, sempre procuro um texto, sempre procuro um assunto, um tema. A gente vai, faz uma pesquisa, se prepara, e hoje eu tinha um assunto para fazer no programa de hoje, e acabou fugindo completamente daquilo que eu tinha planejado.
Eu acredito que, como sempre, eu vou me empolgando na conversa, me empolgando no assunto, mesmo a Márcia, de vez em quando, tentando me cutucar, tentando me acelerar para fazer, para voltar no tema, mas eu sempre vou me empolgando e dessa vez eu fui gostando cada vez mais. Eu vou aproveitar, vou guardar o tema que eu fiz para o programa de hoje e eu vou acabar apresentando porque era bastante interessante. Eu tenho certeza que vai ter matéria para um programa futuro. Mas eu fui falando, fui abrindo o meu coração, né? Eu não sou uma pessoa extremamente religiosa, embora eu tenha estudado em colégio de padre, mas eu não sou aquela pessoa extremamente religiosa. Eu tenho a minha fé, tenho a minha crença. Mas o programa foi me envolvendo, o tema foi me envolvendo, né? O assunto de início, de datas, de falar de Jesus, e eu acabei me fugindo bastante do tema e acabou saindo dessa forma. E já que fugiu tudo do nosso assunto, o que eu queria dizer é que nós sempre fomos muito reservados. Nós, quando eu digo nós, eu e a Márcia, nós temos as nossas redes sociais, a rede social da clínica. Como muita gente tem, acho que profissionalmente, a gente tem uma rede social na clínica que a gente acaba alimentando todos os dias, né, por uma questão profissional. Mas a gente sempre evita a nossa exposição. Mas a gente nunca deixa de mostrar o nosso amor, o carinho que a gente tem um pelo outro, o nosso respeito. Para quem nos conhece, sabe que isso é verdadeiro. Sempre nos dirigimos um ao outro de uma forma carinhosa, uma palavra de carinho, uma palavra amorosa. E isso a gente faz sempre questão de mostrar. A gente sempre fala amorosamente entre nós, eu brinco com a Márcia, gordurinha, sempre chamo com uma palavra sempre muito carinhosa. E as pessoas que estão ao nosso redor notam isso. A gente procura sempre ter à frente esse carinho, e é isso que vem alimentando a nossa relação por todos esses anos que estamos juntos. E acaba isso, a gente tem essa questão do carinho, e a gente acaba tendo, não só com a gente, mas com os nossos amigos, e principalmente com os nossos pacientes. A gente sempre acaba recebendo em troca, por conta dessa forma de a gente tratá-los, de a gente agir, a gente envolver as pessoas nessa relação de amor que a gente vive, a gente acaba sempre recebendo isso em troca. Quer na forma de um abraço, quer na forma de um sorriso, de uma palavra. Sempre esse carinho a gente acaba recebendo em troca. Hoje nós estamos preparando a nossa casa, né, cuidando do piso, cuidando da sala, das flores, do cheirinho que a gente distribui para casa, da comida, da toalha que a gente separou, da louça que nós deixamos preparada para a ceia de hoje, tudo isso com muito amor. Assim como fazemos aqui na nossa clínica diariamente, preparando da melhor maneira possível para receber aqueles que nos confiam o seu cuidado. Para acabar, eu gostaria de ler um texto que essa semana, para fazer a pesquisa do programa, eu acabei me deparando com um texto muito bacana da Adélia Prada, uma poetisa mineira, e eu gosto bastante dos textos dela. Esse texto, eu achei que eu queria ter escrito esse texto, mas eu, infelizmente, não tenho essa capacidade de escrever esse texto. E esse texto eu peguei no YouTube por um ator que fazia um programa de humor na televisão, e que Nelson Freitas. E eu não tive o talento nem de escrever esse texto e nem da interpretação do Nelson Freitas, mas eu juro que eu vou me esforçar ao ler esse texto, que é muito interessante. E tem tudo a ver com aquilo que eu falei hoje sobre amor, sobre memória. E o texto chama-se O que a Memória Ama Fica Eterno, e é da Adélia Prada. Quando eu era pequena, não entendia o choro solto da minha mãe ao assistir um filme, ouvir uma música ou ler um livro.
O que eu não sabia é que minha mãe não chorava pelas coisas visíveis. Ela chorava pela eternidade que vivia dentro dela e que eu, na minha meninice, era incapaz de compreender. O tempo passou e hoje me emociono diante das mesmas coisas, tocada por pequenos milagres do cotidiano. É que a memória é contrária ao tempo. Enquanto o tempo leva a vida embora como vento, a memória traz de volta o que realmente importa, eternizando momentos. Crianças têm o tempo a seu favor e a memória ainda é muito recente. Para elas, um filme é só um filme, uma melodia só uma melodia. Ignora o quanto a infância é impregnada de eternidade. Diante do tempo envelhecemos, nossos filhos crescem, muita gente parte, porém para a memória ainda somos jovens, atletas, amantes insaciáveis. Nossos filhos são crianças, nossos amigos estão perto, nossos pais ainda vivem. Quanto mais vivemos, mais eternidades criamos dentro da gente. Quando nos damos conta, nossos baús secretos, porque a memória é dada de segredos, estão recheados daquilo que amamos, do que deixou saudade, do que doeu além da conta, do que permaneceu além do tempo. A capacidade de se emocionar vem daí, quando nossos compartimentos são escancarados de alguma maneira. Um dia você liga o rádio no carro e toca uma música qualquer. Ninguém nota, mas aquela música já fez parte de você. Foi o fundo musical de um grande amor, uma trilha sonora de uma fossa, e mesmo que tenha se passado anos, sua memória afetiva não obedece a calendários, não caminha como as estações. Alguma parte de você volta no tempo e lembra aquela pessoa, aquele momento, aquela época. Amigos verdadeiros têm a capacidade de se eternizar dentro da gente. É comum ver amigos da juventude se reencontrando depois de anos, já adultos ou até idosos, e voltando a se comportar como adolescentes bobos e imaturos. Encontros de turma são especiais por isso. Resgatam as pessoas que fomos, garotos cheios de alegria, engraçadinhos, capazes de atitudes infantis e debilóides, como éramos há 20 ou 30 anos. Descobrimos que o tempo não passa para a memória, ela eterniza amigos, brincadeiras, apelidos, mesmo que por fora restem cabelos brancos, artroses e rugas. A memória não permite que sejamos adultos perto de nossos pais, nem eles percebem que nós crescemos. Seremos sempre as crianças, não importa se já temos 30, 40 ou 50 anos. Para eles, a lembrança da casa cheia, das brigas entre irmãos, das histórias cantadas ao cair da noite, ainda são muito recentes, pois a memória amou. E aquilo se eternizou. Por isso, é tão difícil despedir-se de um amor ou alguém especial que, por algum motivo, deixou de fazer parte de nossas vidas. Dizem que o tempo cura tudo, mas não é simples assim. Ele acalma os sentidos, apara as arestas, coloca um band-aid na dor. Mas aquilo que amamos tem a vocação para emergir das profundezas, romper os cadeados e assombrar de vez em quando. Somos a soma de nossos afetos, e aquilo que amamos pode ser facilmente reativado por novos gatilhos. Somos traídos pelo enredo de um filme, uma música antiga, um lugar especial. Do mesmo modo, somos memórias vivas na vida de nossos filhos, de nossos ex-amores, amigos e irmãos. E mesmo que o tempo nos leve daqui, seremos eternamente lembrados por aquele que um dia nos amamos. É isso aí. Muito obrigada. É assim que a gente termina o nosso programa Implante um Novo Sorriso de Natal. De Natal. É isso aí. Muito obrigada. Feliz Natal a todos. É isso aí. Uma boa semana para todos e curtam o seu dia. É isso aí.